Boa tarde, tudo bem com você? Bom, hoje é quinta-feira, dia 27 de maio de 2021 e nós vamos fazer atividade de matemática. Então, a nossa atividade hoje ela é na folhinha, tá? Começa assim: o palhaço está desesperado, pois não sabe qual cor cada balão deve ter. Siga a legenda e ajude o palhaço pintando corretamente. Então, aí tem o palhaço segurando os balões e dentro dos balões tem os números. Então, você precisa pintar esses balões com a cor correta. Para isso, você vai ter que observar a legenda, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, né? Se você não imprimiu a atividade, não precisa desenhar tudo. Faça só os desenhos dos balõezinhos, coloque os números dentro e pinte, tá? Não precisa desenhar o palhaço, não precisa copiar a legenda, tá bom? Então vamos lá. Lá na primeira linha da legenda tem ali a bolinha vermelha, certo? Então nós temos que pintar de vermelho o balão que tenha 3 dezenas e 7 unidades. Então a gente tem que pensar um pouquinho. Quanto que é 3 dezenas? Se uma dezena é 10, duas dezenas, 20, três dezenas, 30, certo? Mas não é só isso, ali fala 3 dezenas e 7 unidades. Então, 30 mais 7 unidades, 37. Tem algum balão aí que tenha o número 37? Se tiver, você vai pintar esse balão de vermelho, certo? Na linha de baixo, você vai observar a legenda, você vai ter que pintar de azul o balão que tenha o número que represente uma dezena e 2 unidades, tá? Então, você vai observar quanto é uma dezena e 2 unidades e vai procurar esse número dentro do balão e pintar de azul. O balão de baixo, da legenda na linha de baixo, você vai pintar de verde aquele balão que tiver o número que representa 2 dezenas e 2 unidades. De amarelo, 4 dezenas e 5 unidades. E de preto, o balão que tenha apenas 5 unidades, certo? Então, observe aí cada linha da legenda e observe os números dentro dos balões. Depois, lá na atividade 2, você vai completar a tabela, seguindo o exemplo resolvido. Então, eu não imprimi atividade. É só copiar conforme está na tabela, não precisa fazer uma tabela, tá? Pode fazer na linha do caderno. Você coloca o número, faz um tracinho, coloca outro número e assim por diante. Então, lá na primeira linha da tabela, vou fazer um risquinho aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tem o número, certo? Aí é o número 39. Aqui, ó, é a coluna da dezena. Então, o número 39 tem 3 dezenas, certo? Essa segunda coluna é a coluna da unidade. O número 39 tem 9 unidades. Então, como que é a nomenclatura desse nome? Como que a gente fala? A gente fala assim que o número 39, ele tem 3 dezenas e 9 unidades, certo? 3 dezenas é 10, 20, 30, só que ele não chega no 40. Ele tem 9 unidades, certo? E o número de baixo é o número 6, certo? O número 6 tem quantas dezenas? Nenhuma, né? Porque o número 6 não chegou no 10 ainda. Então, é 6 unidades. Então, aqui, ó, na tabelinha, na parte da dezena, você vai colocar o quê? Zero. Você vai fazer um zero aqui.
Meu zero saiu um pouco tremido porque é no computador. Mas aqui do lado, na unidade, você vai colocar que número? Número 6, né? Porque são 6 unidades. E como vai ficar a nomenclatura desse nome? Como que a gente vai falar esse número? 6 unidades, certo? Depois você vai fazer isso com o número 25. Quantas dezenas tem no número 25? Depois você vai colocar aqui do lado quantas unidades. E depois como que a gente vai falar esse número? Com dezenas e unidades, tá bom? Depois no número 49 e depois vai fazer a mesma coisa com o número 18, até completar a tabelinha, tá bom? Bom, agora aqui na atividade 3 são situações e problemas. Então, lembra que a Pro falou que sempre que tiver um probleminha, a gente tem que ler, tentar entender o que esse probleminha está falando. Aí a gente vai ter que fazer uma continha para resolver. Pode ser que essa continha seja de mais ou de menos. Então, a gente tem que descobrir, tá? Então, vou fazer a leitura do primeiro probleminha. Magali plantou 6 flores pela manhã em seu jardim. E à tarde plantou mais 3. Quantas flores tem no jardim de Magali agora? Então, o probleminha fala que ela plantou 6. À tarde plantou mais 3. Então, essa continha que a gente vai fazer é de mais ou de menos? É uma adição ou uma subtração? Uma continha de mais, né? Porque se ela plantou um pouquinho e mais um pouquinho à tarde, então é mais, ela juntou, tá? Ela somou. Aí aqui, ó, tem um quadradinho para você fazer a continha. Monte a continha com os números, tá bom? E aqui na linha, você vai escrever a resposta. Então, você vai colocar... A pergunta é a seguinte, ó. Quantas flores tem no jardim de Magali agora? Então, você vai responder, tem tantas flores, tá? O resultado que você encontrar na continha, tá bom? Na situação problema B, fala assim, Rosinha encontrou um ninho com 3 passarinhos. Depois de um tempo, chegaram mais 6. Quantos passarinhos tem no total? Então, novamente, você vai ter que entender se é uma continha de mais ou uma continha de menos. Fala que tinha um ninho com 3 passarinhos. Depois chegou mais 6. Então, você acha que é de mais ou de menos? De novo, você vai fazer uma continha no quadro e depois escrever a resposta na linha, certo? Lá na alternativa C, vai falar da Magali. Novamente, Magali desenhou para sua professora 4 abacaxis e 3 melancias. Quantas frutas ela desenhou? Aqui faltou um sinalzinho de interrogação, tá bom? Um errinho de digitação. Mas é uma pergunta. Se a Magali desenhou 4 abacaxis e 3 melancias, quantas frutas ela desenhou? Novamente, é uma continha de mais ou uma continha de menos, tá bom? Mais uma dica para vocês, em todas as situações problemas de hoje, tem desenhos. Então, vocês podem também fazer a continha observando os desenhos, tá? Então, se vocês olharem lá na primeira, tá falando que a Magali plantou 6 flores de manhã. Se você olhar no desenho, tem 6 flores desenhadas. Aí, à tarde, ela plantou mais 3. Se você olhar do outro lado, tem mais 3 florzinhas, né? Então, dá para vocês fazerem as contas também observando os desenhos, tá? Para ver se tá certinho. Então, por hoje é só, uma boa atividade para você e amanhã eu volto com a explicação de português. Tchauzinho!